Estamos vivendo tempos proféticos. Israel, o Brasil, os Estados Unidos, o mundo convulsionando, mas o calendário hebraico já previa tudo o que ia acontecer e, pasme, tudo o que está acontecendo no mundo. É um ciclo que se abre no ano novo e se fecha também no ano novo do povo de Israel. E nós vamos entender isso agora com os nossos convidados, Shemuel Zakkai e também o Sami Sitman, o Moré, o professor, ativista judeu, Razan, que vai conversar conosco e com toda a nossa comunidade sobre estes tempos que estão se aproximando. Professor, dizem que nesse período se abre um portal. Mas que portal é esse, professor? O Brasil quer saber. Muito bom, muito obrigado pelo convite, senhores. É uma honra estar aqui, ainda mais para falar de temas tão importantes, temas que definem a nossa própria essência. Legal você começar colocando dessa maneira sobre o portal que se abre. E tem um dito, se não me engano, no Talmud, que traz que nesse período, na reta final do ano, né, mais especificamente no último mês, o rei está no campo. Então, diferente do ano todo, onde a gente precisa ir até o rei para poder falar com ele, apresentar nossas demandas, a gente acredita que no mês de Elul, no último mês do ano, ele está no campo, ele vem para ouvir os súditos. Inclusive, já vi alguns rabinos falando em aulas ou em vídeos, que é como se o rei tivesse em campanha eleitoral. Então, ele veio para ouvir a população. Mas, na verdade, o que a gente tem para dizer para ele nesse período é justamente aquilo que a gente gostaria de melhorar, reconhecer falhas que cometemos nesse ciclo que está terminando e as nossas expectativas para o ciclo que vai iniciar. Então, assim, o portal, no meu entendimento, é esse portal que coloca a gente numa posição mais próxima, e se eu puder usar até essa palavra, mais íntima, com o Criador todo ano nesse período. O Rabi, olha só o que me veio na mente agora. Shemuel, telespectador amigo, você que me acompanha na TV Judaica também, note o seguinte: daqui a um ano nós estamos vivendo ou estaremos vivendo eleições no Brasil. Gente, não é sobre política, é sobre o período de Tishrei, esse festival que marca o calendário hebraico, mas que todas as vezes que esse portal se abre e fecha, há uma mudança global. E daqui a um ano, exatamente quando esse período vai estar se fechando e se abrindo novamente, o brasileiro estará indo às urnas numa decisão que pode mudar o destino do Brasil e do mundo, porque tudo depende de como o Brasil vai se posicionar nos próximos anos em relação aos Estados Unidos, a China e a Rússia. Não politizando esse tema, mas até porque o foco do nosso canal tem sido esse, né? Alertar as mentes dos brasileiros judeus ou dos judeus brasileiros sobre o que está por vir. E é isso, então, é um detalhe que eu queria ressaltar para a gente continuar ali a nossa narrativa, a nossa análise sobre esse período que está chegando e que se abre agora, né, em poucos dias, em todo o mundo. E, curiosamente, esse portal ele é global, né? Ele não é apenas aqui no Brasil ou somente em Israel. Ele se abre para a humanidade, não é isso, Sami? A gente tem uma relação muito forte com a humanidade, mesmo que muitas vezes queiram fazer parecer que não, mas no fim das contas, todo o propósito da gente refinar a nossa consciência e a nossa conduta através do estudo e da prática da Torá é para poder ser luz para as nações. Não é para ser melhor que elas, mas para dar um bom exemplo. Um exemplo que a gente aprende e recebe diretamente de Deus. Então, de alguma forma, sempre reflete. Lamentavelmente, na nossa história, muitas das tragédias que a gente viveu, outros povos foram instrumentos divinos da forma como a gente registrou a história para nos provocar momentos difíceis que nos obrigaram a nos fortalecermos
tanto fisicamente, coletivamente e principalmente espiritualmente. E eu queria aproveitar para puxar um pouco nessa resposta que o período para o nosso povo, a meu ver, ele já começa a partir das 3 semanas. Há Uhum. mais de 1 mês e meio atrás, no jejum do 17 de Tammuz, quando a gente lembra que as muralhas de Jerusalém caíram, e 3 semanas depois a gente lembra a queda do templo como a data mais triste e até, de certa forma, amaldiçoada para o nosso povo. Esse é um período que ele inicia um período do ano de uma reflexão, de uma techuvá, de um retorno, primeiramente coletivo, porque esse período ele é amaldiçoado porque nós, como povo, precisamos melhorar. E sendo mais especificamente, os nossos sábios falam, a partir da destruição do segundo templo, em relação a combater o ódio gratuito e fortalecer o amor gratuito, né? A empatia, a espontaneidade e a proatividade com a qual a gente cuida de si mesmo e cuida uns dos outros, sem se intrometer, obviamente, na vida do outro, mas sim de uma forma de boa fé, vamos dizer assim, para resumir. E logo que passa o dia mais triste do calendário judaico, que é o dia 9 de Av, menos de uma semana depois a gente tem o dia 15 de Av, que é um dos dias mais alegres do calendário, onde a gente celebra justamente o amor, sem entrar muito em detalhes, e praticamente 15 dias depois a gente entra no mês de Elul, onde individualmente cada um de nós passa a refletir naquilo que precisa melhorar. Somando-se a isso, todos os rituais que a gente vai fazer, seja como costume na preparação para o Ano Novo, que é um dia de julgamento também, assim a gente encara, para poder realmente fazer a transição de um ciclo para o outro. E, como eu falei antes, em relação àquilo que a gente projeta para frente. E para não fugir da tua pergunta e aqui finalizar esse raciocínio, só dizer que, de novo, a nossa relação com o mundo, como você muito bem trouxe, ano que vem a gente vai ter de novo uma data muito decisiva, tanto para o Brasil quanto para o mundo, onde a gente precisa, de alguma forma, a meu ver, contribuir ao máximo com informações. No nosso caso, como judeus, eu acho, primeiramente de ordem bíblica e histórica, mas não apenas, porque a história recente também já está sendo falseada para conscientizar a maior quantidade de pessoas sobre a importância de se aprofundarem nos temas políticos e nas escolhas que vão ser feitas ano que vem, com perdão aqui da ousadia, se é que a gente vai ter de fato uma escolha. Mas queremos acreditar que sim. Né? Se é que nós estaremos aqui tudo nas redes sociais no ano que vem, né? Vamos. Então é o seguinte, tudo que a gente tem para dizer tem que ser dito agora, para daqui um ano, porque a gente não tem certeza. Agora, são... E por estarmos vivendo, desculpa te interromper, mas por estarmos vivendo um período difícil, tanto como brasileiros, como judeus brasileiros também, acho que as nossas reflexões em relação à Teshuvá, individual e coletiva, Rosh Hashanah e Yom Kippur, precisam ser mais intensas esse ano. 2 anos que a gente está vivendo o inferno desde que começou a guerra lá, com o antissemitismo explodindo, ameaçando, subindo de nível em todos os lugares, mesmo onde tradicionalmente tinha menos, e realmente precisamos esclarecer até primeiramente, em relação ao que eu falei agora das eleições, mas primeiramente os nossos irmãos, e lembrar que se a gente tem hoje um dirigente que fala abertamente contra o nosso povo e o nosso Estado, muitos dos nossos irmãos, por estarem tão afastados da sua história e identidade, por desconhecimento, eu não quero acreditar que foi por mal, caíram na narrativa, nas mentiras e acabaram compactuando com isso. Ô Sami, eu gostei muito da sua introdução, inclusive é um prazer, né, ouvir aqui a sua análise no nosso canal sobre esse importante momento da comunidade judaica, que são as grandes festas. Inicia exatamente aí com Yom HaZikaron, a recordação, o julgamento, né? E você falou na sua introdução como um período eleitoral em que o rei, né, ele vai ao encontro dos seus súditos, né? Só que é diferente do que estamos acostumados a ver como eleições, é que, na verdade, quem faz as promessas, né, e os acertos de contas são exatamente os súditos nesse período diante do rei, né? Ou seja, de se apresentar como uma alta capacidade de julgar, né, as suas ações, tanto as boas como as ruins, né, para facilitar o serviço do Tribunal Celeste.
E quanto à fala, análise do Shimon, é sobre esse momento, né, em que os países, né, não é só o Brasil, parece viver esse cenário de desajuste das instituições, uma convulsão social e política. O período de Sukkot, que está ligado às grandes festas, que inicia agora com o Ano Novo Judaico, ele é o exato período em que as orações judaicas elas vão na direção dos povos, dos países, né, inclusive do Brasil, e de todos os continentes, né, para que haja uma fração, né, de paz e de harmonia entre esses povos. É um período propício também, não é, Sami? Muito legal, muito legal. Sukkot é Zman Simchatenu, ele abre o nosso período de alegria. Então começa por aí, é um período, tudo bem que o Ano Novo, Rosh Hashanah, apesar de ter o aspecto do Zikaron que você trouxe, apesar de ter o aspecto do julgamento que eu trouxe da Teshuvah, ele também é um período de comunhão, é uma data alegre, apesar de ser também apreensiva. Agora, sim. Sukkot, não. Yom Kippur também é uma data alegre, apesar de apreensiva e de jejum. Sim. Mas Sukkot não, Sukkot ele é 100% festas, Man Simchatei, no período da nossa alegria, assim também Shmini Atzeret no final e Simchat Torah, onde a gente comemora o término e o reinício da leitura anual da Torá. E a influência para os outros povos é muito interessante a tua pergunta, porque primeiro, a gente estando em comunhão e entendendo esse como um período alegre, um período onde, independente das dificuldades e desafios que a gente está enfrentando, a gente precisa se alegrar, a gente precisa encontrar alegria naquilo que a gente tem, na nossa sukkah, na nossa comida, na nossa congregação, na nossa família, nos nossos amigos. A gente, a partir daí, penso eu, também transmite uma boa energia para fora. E não só isso, no fim de Sukkot a gente começa a rezar por chuva, que é bênção e sustento, não só para o nosso povo, não é só na minha horta que eu estou rezando para chover. A gente pede que as coisas sejam melhores, que a bênção venha para o mundo. Então, eu acho que é muito importante que no exercício do judaísmo, falando aqui em linguagem de advogado, mas que no exercício do judaísmo a gente consiga sentir o nosso elo com a humanidade, porque somos uma coisa só. Porque a imagem divina está estampada na face de todo ser humano, lamentavelmente até do mais perverso. Mas ele nos lembra que o nosso desafio está posto, né, e que a gente precisa conseguir, através desse refinamento, através da evolução, né, da nossa consciência, da nossa ação, do nosso conhecimento, promover a mudança, sermos agentes de transformação, seja da nossa própria realidade individual ou coletiva, e não só coletiva nos nossos meios, mas também em todo o ambiente que a gente faz parte. Então, Sukkot tem realmente uma energia muito forte em relação às nações também, e também lembra a gente da transitoriedade, e penso eu também que é nossa primeira chance de provar que a nossa Teshuvah, nosso arrependimento, nosso retorno foi sincero, passado Rosh Hashanah e Yom Kippur, dia, né, do julgamento e dia do perdão, onde a gente vai estar em festa. E é ali que a gente vai ver se o arrependimento é sincero, se o nosso comportamento ele evoluiu, ou se vamos, Deus do livre não permita, recorrer e errar novamente. Então, Sukkot é um período já de alegria, mas a gente ainda está sendo testado. E a prova disso é que no último dia de Sukkot, Amado Shanarabá, a gente acredita que vem a última confirmação, né, o trânsito em julgado, como se diz em português, onde Deus confirma realmente que fomos inscritos e selados para o livro da boa vida, da saúde, e perdoados aí pelas falhas que cometemos e devidamente tomamos consciência e nos arrependemos nesse ciclo que passou. Olha só, é um período decisivo, porque o que a gente escolher, e a escolha sempre esteve em nossas mãos, né? É interessante que o ciclo de Torá, ele justamente está falando nesse período pré-Tishrei, né? Pré-Ano Novo, sobre as nossas escolhas pelas bênçãos ou pelas maldições. Moshe está dizendo ao povo de Israel, né, o que foi dito nos códigos sagrados. Então esse período que é marcado por 4 anos, ou 4
inícios de anos distintos, e eu chamo isso de portais, né? 4 portais vão se abrindo durante esse período de Tishrei, aonde nós tomaremos ou um caminho ou outro. As pessoas falam que da polarização, né? Não, porque polarização é um absurdo, eu não tenho que escolher nenhum lado ou outro, mas o fato é que o mundo é polarizado desde a criação, onde você escolhe viver os caminhos de Deus ou os caminhos sem Deus. Você tem a opção, né? Para viver com Deus, a obediência aos seus mandamentos, a obediência à Torá, né? E viver sem ele é viver desobedecendo a Deus. E você continuará vivo, mas cada caminho tem as suas próprias consequências. Agora, esse período, ele marca justamente esse início. Então, nós temos agora, se aproximando, o Ano Novo Judaico, Rosh Hashanah. Nós temos Yom Kippur, né, o dia do julgamento, o dia do perdão. Nós temos Sukkot, como falamos agora, e também temos Shemini Atzeret e Simchat Torah. São 4 festas, 4 ajuntamentos que todos os judeus no mundo, e aí é que é o diferencial, né? Todos os judeus do mundo estarão reunidos neste momento na presença do Criador, primeiro se preparando para o julgamento, depois se preparando para receber esse julgamento. Na sequência, o pós-julgamento, após o decreto do Tribunal Celeste, se você terá um ano bom e doce, vem aquela espera pela chuva, pela prosperidade. Afinal de contas, fui ou não fui perdoado, fui ou não fui julgado. Aliás, julgados todos nós seremos, independente das suas expectativas ou não. Você passará por esse momento. Acontece que, diferente do mundo que espera um juízo final, o nosso juízo final judaico é no começo e no final do novo ano, né? Todos os anos nós passamos por esse ciclo, é um período de renovação, né? Mas não é um juízo final, ele é uma transição entre um período e outro, entre ciclos que se abrem e que se fecham. É um juízo final do ciclo, né? Um juízo final do ciclo. O Sami, nos faça compreender, né? Estamos encerrando o ciclo desse ano, né, que tivemos julgamentos, né? Você lembrou aí, inclusive, o início de 7 de outubro de 2023, ele começou exatamente em Simchat Torah, né? Foi bem no finalzinho do nosso festival e que mudou definitivamente o rumo da vida judaica no mundo. E foram só de israelenses. Esse né? ciclo que foi aberto aí em 23, em outubro de 23, ele não fechou ainda, né? Não fechou ainda. Hoje, na ocasião deste programa, nós tivemos mais um episódio desse ciclo, que foi o ataque que Israel fez no Catar. Foi atrás do Hamas e atingiu toda a liderança de assassinos que atacaram Israel. Os comandantes, eles celebraram no dia 7 de outubro de 2023, eles celebravam, né, fazendo lá as suas rezas, eles se ajoelhavam, porque aquilo para eles era uma missão divina. E agora, quase 2 anos depois, eles pagaram o preço. Shemuel fez bem uma colocação, e tem uma pergunta já dos nossos espectadores, que foi feita previamente, que diz o seguinte: olha, se Rosh Hashanah é o dia do juízo, você acredita que as nossas escolhas coletivas no Brasil também entram nesse julgamento espiritual? Olha só. Essa é a preocupação de todos, né? Porque, afinal de contas, o Brasil tem essas raízes judaicas. Será que um pedacinho do DNA não acaba empurrando todo mundo para o julgamento? Sami. Muito bem. Foram faladas muitas coisas importantes que eu gostaria de pontuar para poder chegar nesse raciocínio. O Shimon falou das parashiot, da sequência das parashiot em Devarim, e para mim é providencial, obviamente, que elas sejam colocadas nesse período do ano. Né? Devarim é um livro onde a gente está revendo nossos atos, onde Moshe está repassando com a gente os seus últimos discursos, aquilo principalmente onde nós erramos. E não é para ficar focando no negativo, mas é porque é ali que está o nosso desafio, onde a gente precisa justamente melhorar. Então, como você falou,
Eu gosto muito do Parashat Re'eh, por exemplo. Eu falo muito nos meus cerimoniais no cemitério e nos estudos que eu participo. Primeiro versículo de Parashat Re'eh. Re'eh anochi noten lifnechem hayom beracha uklala. Veja, no singular, eu estou dando diante de vocês, no plural, hoje, bênção e maldição. Então, cada um de nós, cada um de vocês, Deus está falando, veja, eu estou dando diante de todos vocês, mas cada um de vocês tem que ver. Cada um de vocês, de alguma maneira, vai contribuir para esse todo, bênção e maldição. E foi muito bem falado sobre isso. É Deus ou sem Deus? É a força da pureza que é aquela que nos conecta a Deus ou a força da impureza que nos afasta dele, mas que também é uma oportunidade, ainda que pior, ainda que ruim, pelo caminho errado, da gente, no fim das contas, acabar voltando para ele, porque só pode fazer tchuvá aquele que errou primeiro. Então, a gente pode aprender como quando nossos pais ou mestres nos ensinam. Você pode aprender por bem ou por mal. Sempre dou exemplo no estudo. Eu estou chegando aqui para encontrar os senhores e tropecei num buraco na porta do estúdio. Estava mandando mensagem no celular. Aí eu chego e conto para vocês, falo, gente, acabei de tropeçar, tem um buracão aí na porta, cuidado quando vocês forem passar lá, não passe mandando mensagem. Cada um de vocês vai ter a liberdade de dar ouvidos ao que eu estou falando e prestar atenção quando sair, ou ignorar e de repente cair de cara e se machucar como eu caí, pela mesma desatenção. Quer dizer, a questão de ouvir ou não, e desde o primeiro pecado, por assim dizer, a história de Adão e Havá, Adão e Eva, já fica muito claro isso. Tinha apenas uma proibição, era um mundo perfeito, mas tinha que ter uma diferença entre a obra da criação e o Criador. E de repente, quando eles erram, qual é a resposta que Adão dá para Deus? A mulher que tu me destes. Quer dizer, no fim das contas, Adão está culpando a Deus por ele próprio ter infringido a única proibição. E nisso, a importância dessa história, mais do que se ela é literal, se ela aconteceu mesmo, se ela é figurativa, é entender que ali está demonstrando algo da natureza do ser humano. Que se ele puder tirar o corpo fora, terceirizar a responsabilidade, ele vai. E penso que é por isso que a Torá está vindo nos instruir, olha, não haja assim. Não vai colocar na conta do outro aquilo que você precisa melhorar, porque senão você vai pagar essa conta lá na frente. Existe uma justiça, existe um juiz. E se a gente observa, isso vai acontecendo até como um efeito cascata no decorrer da narrativa bíblica. E aí, o último ponto que eu queria trazer para fechar esse raciocínio é sobre aquilo que eu falei, que a gente se aproxima tanto de Deus nesse período das festas, que a gente chega a ter uma intimidade com ele. Porque no Rosh Hashanah, o Ano Novo, a gente está, como foi falado muito bem, a gente está, por um lado, prometendo, por um lado, a gente está anulando promessas que a gente não conseguiu cumprir, a gente está se arrependendo dos erros, a gente está demonstrando expectativas das coisas que esperamos que sejam melhores, estamos pedindo bênçãos, a gente está se aproximando humildemente do Rei. No dia do perdão, a gente já fica quase que o dia inteiro na casa dele, e sem comer, a gente não arreda o pé, quer dizer, aquela pessoa que está ali, porque realmente é muito importante para ela estar ali. Depois disso, a gente já alcança o nível onde ele nos convida, na sua presença, na sua santidade, a estarmos em festa, em alegria. E, se a gente puder colocar assim, uma leitura mais poética, a gente retribui o seu amor, demonstrando a nossa alegria em concluir e reiniciar mais um ciclo da leitura anual da Torá, que é o maior presente que ele nos deu coletivamente, né? Individualmente é a vida, mas coletivamente a Torá ele nos deu para que o nosso povo consiga realmente se desenvolver, evoluir, atingir o seu objetivo, a sua missão de ser um reino de sacerdotes, uma inspiração para o mundo, para que o mundo possa entender que se a gente focar naquilo onde somos semelhantes e aprender das nossas diferenças, a gente consegue construir uma realidade muito melhor. Muita gente tem medo, eu vou fugir do assunto aqui um minuto, mas muita gente tem medo da inteligência artificial. Realmente ela é muito perigosa, mas se a gente pensar pelo lado bom, eu não quero ser ingênuo, mas ela pode nos dar a oportunidade única na história da gente reverter o castigo do Jardim do Éden. A gente reverter o castigo da primeira punição, que é Bezeata pecha tochalechem, com o suor da tua face comerás o pão.
com a inteligência artificial, com os robozinhos inteligentes, eventualmente, se tiver vontade que isso aconteça, o ser humano não precisa mais trabalhar. A gente pode ficar o tempo todo estudando como ser pessoas melhores, praticando boas ações, curtindo nossa vida, nossa família, nossos amigos. É utópico, mas é isso que a gente entende em parte como redenção também. Então, algo que pode ser muito ruim também pode ser muito bom. Como foi colocado, essa dualidade faz parte do desafio de estarmos vivos no plano material. E todo ano, Rosh Hashanah, Yom Kippur, e todas as nossas datas, não apenas esse período de festas, vem para nos lembrar. As datas são as mesmas, mas nós não somos os mesmos e o contexto onde nós estamos não é o mesmo. Então, sempre há o que refletir, sempre há o que melhorar, e assim a gente não fica estagnado, simplesmente balançando na inércia, né? A gente sempre tem a oportunidade de rever nosso local e observar qual é o próximo passo adiante. É sempre interessante, eu sempre faço questão de lembrar do observante, né, de você que está aí nos acompanhando agora. Você precisa ter nesses momentos um certo pragmatismo. Eu diria que você não precisa nem acreditar muito, mas tem um pragmatismo, porque você precisa carregar alguma coisa desse período, desses momentos que nós estaremos vivendo agora do mês de Tishrei, e desses, né, das festividades, das celebrações, dos portais. Mas nós precisamos ter algo em mente, que é carregar algo bom para a nossa vida, para o próximo ano, né? E se concentrar muito naquilo de bom que pode acontecer com as nossas vidas. Sami, geralmente a gente reclama que nada aconteceu esse ano, nada, minha vida ficou estagnada, mas se você olhar para o lado, o mundo está pegando fogo, não tem como nada ter acontecido na sua vida. E se não aconteceu, é porque você não escolheu um caminho, você ficou apenas como um observador, porque ou as coisas vão dar certo, ou elas não vão. Quando nada aconteceu, é porque você não passou de um mero espectador ali daqueles momentos. Então, estas festividades, esses portais, são os momentos decisivos para cada aspecto da nossa vida. E eu gostaria de pensar aqui a prosperidade. Muitas pessoas falam, né? Poxa, como que o povo judeu é tão próspero? Porque o povo judeu tem consciência do que buscar. E aí, Sami, é um momento interessante para nós dizermos o seguinte: existe a hora certa de buscar a prosperidade, de buscar saúde, de buscar o conhecimento. Existem os momentos certos, porque existem os tempos fixados, Sami. Perfeito. Perfeito. Eu acho interessante essa coisa da prosperidade. Eu acho que se eu pudesse sintetizar a prosperidade judaica em uma palavra, é sobrevivência. Se a gente tem ou tivemos alguma prosperidade fora do comum na história, ela dependeu primeiramente da nossa sobrevivência e, obviamente, sempre da bênção divina. Inclusive, enquanto outras teologias, vamos chamar assim, se alimentavam do fato de que supostamente a gente estava por baixo para manter forte o seu domínio de massa, né? Vamos colocar desse jeito. Uhum. Mas se a gente pôde superar todas as restrições, todas as limitações, todas as censuras, todas as perseguições, toda a violência, e ter alguma prosperidade, penso eu, está sempre relacionada a essa nossa busca, né, de voltar à essência, de nos conectarmos a Deus, como diz a Kabbalah, que não é muito minha área de estudo aprofundado, mas que a gente precisa ser utensílios para poder receber a bênção que, como que jorra dos céus, ela precisa ser armazenada em algum lugar. Então a Kabbalah fala que a gente, através das nossas boas ações, nós nos tornamos utensílios capazes de receber, de aglutinar a bênção sobre as nossas vidas. E isso, assim, é um conceito que, apesar de ser judaico, é um conceito universal. Uhum. Assim como o próprio dia do julgamento de Rosh Hashanah é o julgamento da humanidade. Ele acontece, ele está relacionado à própria criação do ser humano.
E, de novo, toda a nossa missão judaica, todo o porquê de nós existirmos enquanto identidade, só existe porque existe um propósito na criação do ser humano, na existência do ser humano. E isso é o primórdio, o princípio da identidade israelita ou hebraica, que eu acho que seria a palavra mais correta, com relação a Avraham Avinu, né? Abraão, que diferente de Noé, no seu período, também viu o mundo todo corrupto, né? Todo fazendo aquele sinalzinho, e de repente ele foi proativo em mostrar para as pessoas que elas deveriam seguir a sua essência, que existe um Criador no mundo e que espera que nós, por amor a Ele, por amor à vida, por amor a tudo que Ele nos deu, procuremos nos conectar e seguir os seus ensinamentos, que são o melhor para o mundo também. Né? E Abraão era pai de muitas nações. No fim das contas, está escrito na Torá: e abençoarei em teu nome todas as famílias da terra. Quer dizer, a nossa relação com a humanidade, ela é íntima. E se a gente teve dificuldades como o antissemitismo estrutural, que na minha leitura já vem, no mínimo, desde o Egito, da época de José, onde era abominável para os egípcios sentarem-se à mesa com hebreus, porque o sistema de poder deles dependia de uma crença contrária à nossa, toda a questão do antissemitismo, da judeofobia, que eu prefiro até o termo, estrutural, ela já por parte mesmo de política de Estado, ela também vem, segundo os nossos sábios, todo o antissemitismo vem, segundo os nossos sábios, porque não estamos suficientemente conectados com a nossa essência, com a nossa identidade, com a nossa Torá. E o Talmud fala sobre isso, que se a gente conseguir cumprir a Torá, seremos um modelo e inspiração para as nações que passarão a nos admirar. As profecias falam isso sobre a época da redenção, mas que, lamentavelmente, enquanto não conseguirmos virar esta chavinha, seremos, na maior parte do tempo, hostilizados pelas nações que sentem inconscientemente, penso eu, mas espiritualmente, uma certa inveja pelo nosso povo ter recebido a Torá, que é absoluta para todos, até para aqueles que eventualmente não acreditam nela, e não justamente as outras nações. Então, nosso papel de fato é poder ser a representação prática da Torá da melhor maneira. Penso eu que a gente se aproximou disso, mas nós chegamos a fazer com plenitude, por isso a redenção definitiva, a paz definitiva, a nova era que a humanidade vai experimentar não chegou. E todos os mecanismos judaicos, sejam nos ensinamentos, sejam nos símbolos, nos rituais e nas datas, vêm para quebrar nossa inércia e tentar nos fazer questionar até quando? Quantos mais Rosh Hashanah, quantos mais Yom Kippur? Eu pedi perdão por esse erro já um ano atrás, eu não consegui melhorar, até quando eu vou pedir? Eu estou sendo sincero no meu pedido? Eu estou fazendo de verdade ou eu estou aqui só porque o pessoal precisa me ver na sinagoga? Ou eu estou só aqui para fazer social? E não estou desdenhando e desprezando quem esteja lá por isso. Cada um no seu nível. Mas o que o ideário judaico espera de nós? O que nossas tradições, o que os ensinamentos, para onde eles nos conduzem? Não é para que seja sempre a mesma coisa, é para que cada vez possa ser ainda melhor, ainda mais significativo e ainda mais, assim, que toque ainda mais fundo a nossa essência, e isso possa causar uma transformação, uma evolução, sempre para melhor, né? Muito bem. Para você que está aqui acompanhando, mande aí o seu comentário no chat, depois nós vamos respondendo um por um, mandando ali para o Sami, para o Rav Sami, nosso professor, sobre esse momento que acaba envolvendo todos, né? Eu diria que nos Estados Unidos é sentido mais esse clima, porque a comunidade judaica lá é maior. Por exemplo, em Nova York tem 1 milhão de judeus, então quando é feriado para os judeus, é feriado para a cidade inteira. E então a comunidade nova-iorquina passa a sentir, nos Estados Unidos como um todo, né? Aqui no Brasil a comunidade é um pouco mais reduzida, mas ainda assim há um interesse. E aí é que nós entramos em questões proféticas. O porquê desse interesse, as pessoas estão querendo saber, as pessoas estão perguntando. Nós temos rabinos se tornando popstars
na mídia brasileira, nas redes sociais, na televisão, justamente porque trazem essa visão. As pessoas se preocupam muito com o que está escrito nos originais. Pode até existir aquela sensação da teologia da substituição, que tem se mostrado uma teologia antissemita no mundo todo, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos e em outros lugares onde há uma teologia cristã ali sendo ensinada. Existe essa, né? Existem muitas linhas teológicas por aí. Por que a gente está falando de teologia aqui num canal judaico? Porque nós estamos inseridos num mundo plural, com muitas formas de entendê-lo, inclusive sob a ótica religiosa. E o Brasil é um fenômeno, porque nós temos cristãos que amam Israel, que se entristecem todas as vezes que o presidente, por exemplo, fala de Israel, ataca Israel, amaldiçoa Israel. Há uma parcela da sociedade que fica chocada. Não é possível que esse maluco ousou amaldiçoar Israel, porque todo mundo sabe, né? Aqui no nosso canal tá todo mundo careca de saber, Gênesis 12, né? Aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Isso é confirmado passa-se 500 anos da história do povo judeu, é confirmado de novo para o povo de Israel no deserto, quando o profeta das nações, né? O Balaque, né? O Balaque e o Bilam vão lá tentar amaldiçoar Israel, Bilam na jumentinha, e aí Deus fala com ele e diz: olha, o que você disser aí de maldição vai se converter em bênção, as palavras se tornarão a confirmação aos patriarcas, e essa nação ela será abençoada, não tem como você amaldiçoá-la, né? Só que há essa preocupação por parte dos cristãos que acabam indiretamente estando envolvidos. Tem muitos cristãos que nos acompanham aqui no nosso canal, acabam se envolvendo nesse clima. Você vê nas igrejas, inclusive, Sami, o pessoal fazendo do jeito deles lá, fazendo Yom Kippur, fazendo o jejum de Yom Kippur, porque estão de olho nesse cenário global. Ou seja, não há como isolar o judaísmo numa caixinha. Ele não está isolado numa caixinha. Ele está sendo visto por todas as pessoas, porque esse período que nós chegamos é um período que as atenções se elevam. Propositalmente, talvez, inconscientemente, provável, mas todo mundo está de olho na redenção que esse momento traz. E aí, por exemplo, quem já tem uma crença, já tem o seu próprio Messias, por que está preocupado em obter mais esse perdão de Yom Kippur, né? É um fenômeno, é algo que coloca as pessoas mais próximas da Torá, essa preocupação que está lá no DNA, eu diria, né? Diga lá, Shemuel, você ia falar um negócio aí? Quando se considera, né, uma população brasileira que tem... dentro da análise do historiador Sérgio Buarque de Holanda, ele diz que para cada 4 portugueses que chegaram ao Brasil colônia, 3 eram cristãos novos, né? Então, a considerar essa população que descobrem seus nomes, seus sobrenomes, né? O incentivo do passaporte vermelho por Espanha e Portugal a partir de 2020, né, na pandemia. Nós temos aí a Torre do Tombo, que se tornou um documento secreto público, onde as pessoas passaram a se deparar com familiares, com parentes de gerações atrás que foram vítimas de perseguição, de confiscos, né, de costumes ocultos, né, que se descobrem naqueles almoços de domingo, Sítima. E as pessoas saem desses encontros exatamente com aquela sensação, e sem falar daquele senso crítico, que é o que o Shimon está falando. Parece muito uma característica judaica, ou seja, a pessoa está ali dentro do cristianismo, supostamente ela teria que estar satisfeita com aquilo que a sua religião oferece, mas ela parece estar sempre buscando algo além do que é ofertado, né? E aí ela se pega, né, cumprindo coisas
de que não agrada nem o padre, nem o pastor dentro desse comportamento. Ou seja, uma característica, né, e uma busca por conexão, né, que as pessoas talvez no seu subconsciente está buscando. Ou seja, Sitman, como encarar, né, essa aproximação dessas pessoas para as festividades de Rosh Hashanah. Você já falou que temos uma intimidade com as nações, de que Abraão foi constituído pai de uma multidão de povos, ou seja, e fomos espalhados entre eles, né? Então, isso talvez tenha um propósito, até para que as pessoas que foram dispersas e levadas para outras culturas, elas estão se reconectando com as suas origens, talvez de 10 ou até 15 gerações atrás? Então, muito bom. Vou tentar fazer uma síntese, porque é um assunto que eu gosto muito. E até estou já planejando um conteúdo que em breve eu vou lançar sobre as profecias, os sinais dos últimos tempos, enfim, da redenção. E hoje a gente tem muitos sinais revelados, e curiosamente, como já diziam as profecias, mesmo que eles estão revelados, muitos deles à nossa frente, nem todo mundo consegue enxergar, ao contrário, uma minoria enxerga. E eu nunca entendia como é possível, eu uso óculos, e de repente eu entendi, não, dependendo da coisa que tiver à minha frente, à frente de alguém que não usa óculos, a gente vai enxergar isso diferente, eu vou precisar do óculos para isso. E o óculos para a gente enxergar os sinais da redenção é a Torá, é realmente o estudo, é a reflexão, a meditação sobre a nossa história, sobre o mandamento, e tudo isso nos traz uma sensibilidade que favorece a nossa percepção. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, rapidinho, mencionando o que o Shimon falou sobre a comunidade americana ser tão grande, acabar tendo uma influência maior sobre a população americana, isso é verdade, mas eu particularmente creio que assim, a nossa meta hoje é que a gente possa reunir 100 milhões de irmãos brasileiros que estão despertando e ainda vão despertar, porque não existe esse número de judeus no mundo formalmente falando, mas existe mais do que isso na estimativa, como o Shemuel trouxe muito bem, esse famoso estudo tão importante que nos enche de esperança. Então, hoje eu trabalho com um pouco essa esperança, essa fé de que a gente está se reconectando, de que as pessoas estão voltando com uma força de vontade tão grande que é maior, inclusive, do que a falta de maturidade, muitas vezes, das comunidades pré-instituídas, que não conseguem estar preparadas para receber as pessoas que estão voltando. Isso até indo contra a 10ª bênção da Amidá, que a gente fala, isso eu sempre repito, onde a gente pede um milagre para Deus, que os dispersos sejam reunificados. O que é um milagre, se não eles virem bater a nossa porta? E, de repente, a gente, infelizmente, não recebe e vê as comunidades florescendo mesmo assim, por puro mérito e esforço das pessoas que procuram, buscam, compram livros, hoje em dia conseguem, pela internet, também estudar e resgatar a sua própria identidade. Mesmo que a comunidade não perceba que é a mesma identidade, que é a mesma história, que é o mesmo resgate que a própria comunidade precisa promover. Mas é uma realidade e está acontecendo. Então, esse é mais um dos sinais que a gente tem claro do período da redenção, ser iminente, estar tão próximo. E por que as nações olham? Achei muito legal esse ponto que foi colocado e reforçado também por vocês. As nações parece que estão olhando porque tem uma questão que a gente chama em português de pulga atrás da orelha. E assim, num dos nossos estudos, a gente faz às quintas os estudos de Paraxá, e a gente faz muito comentário, muita conversa, um grupo de Zoom, e uma vez um dos participantes, ele até é o condutor dessa turma, na maior parte do tempo, ele falando sobre os debates que estavam acontecendo e que acontecem volta e meia entre rabinos e pastores e, sei lá, às vezes padres, outros, falou assim, olha,
eu perguntaria uma coisa para os nossos amigos de fé cristã, com todo respeito. Antes de iniciar o debate, provavelmente a gente nem precisaria debater. E aí todo mundo falou o quê? Falou assim, bom, se o teu Messias voltar, ele vai contigo para a igreja ou ele vai comigo para a sinagoga? Então, assim, a minha visão sobre tudo que está acontecendo, sobre os sinais das profecias, as próprias profecias em si, não só elas estarem se concretizando e a história ser cíclica, então elas poderem se concretizar até mais de uma vez, mas elas estarem culminando mais especificamente naquilo que a gente entende como a redenção, é que a própria história da Torá já nos levou a entender que isso se daria dessa forma. Porque se a gente olhar Avraham, depois a história de Isaac e Ismael, quem que ia ter o protagonismo? E Ismael faz chuvá no final. Diferente de Esav. Esav também busca o protagonismo com Yaakov, só que ele não faz uma chuvá completa. Ele tem momentos onde ele se mostra razoavelmente amistoso, mas o conceito que ficou, inclusive, para a história é que Esav sonete Yaakov, que Esav odeia Yaakov. Por que eu estou trazendo tudo isso? Para fechar essa ideia, é o seguinte, é que Ismael ele faz a tchuvá, e ele é mais firme nas suas convicções do que Esav. Esav era mais perdido nesse sentido. E a gente vê até hoje, inclusive, a meu ver, né, Ismael ele é muito mais fiel àquilo que ele acredita do que o Esav de hoje, talvez dizendo em todas as manifestações, que ele tem diferentes manifestações. E de repente a gente vê o caminho de alguma forma voltando. As profecias dizem que no fim dos tempos Esav e Ismael vão dar as mãos, mas de repente eles vão guerrear uns contra os outros, quer dizer, um contra o outro. Esav e Ismael casaram. Esav casou com uma filha de Ismael na história da Torá. Então, assim, é muito interessante a gente observar isso, até porque isso nos ajuda também a poder manter a nossa esperança e a nossa sanidade em tempos tão difíceis. Eu costumo dizer para as pessoas mais próximas a mim, se não fosse minha fé em Deus, se não fosse eu terceirizar realmente para Ele tudo aquilo que não me cabe compreender, provavelmente eu já estaria louco. Mas uma vez que eu tenho isso, graças a Deus, tão forte em mim, e eu tive a oportunidade também de ser trazido de volta, né, de fazer a minha techuvá. Eu não venho de uma casa que era originalmente observante, acho que uma ou duas gerações atrás a gente foi perdendo. Eu realmente tenho muita gratidão, porque é isso que me ajuda a viver e alimentar nesse propósito, nessa missão que a gente tem, as forças, a esperança e a confiança de que tudo vai ser melhor. E se Deus quiser, muito em breve, e se Deus quiser, né, o quanto antes ainda, estaremos todos reunidos aí, com Jerusalém reconstruída e com o mundo ingressando finalmente num período de paz, num período onde a vida vai ser colocada em primeiro lugar, não qualquer outro interesse, onde qualquer pessoa que sinta ódio vai lembrar que ela tem alguma pessoa que ela ama na vida e que todas as pessoas têm pessoas que elas amam. Então, assim, vamos realmente nos respeitar enquanto seres humanos, vamos ter honestidade intelectual, vamos ter empatia e tirar tudo que vem aí para nos dividir, nos enfraquecer, tirar realmente da nossa frente, porque eu acho que só assim construiremos uma realidade melhor como judeus, como brasileiros e como um todo, né, como humanidade. Sami, para nossa reta final aqui desse bate-papo de Tishrei, né, desse festival que reúne as 4 principais datas aí desse período, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot e também Simchat Torah, Shemini Atzeret. Eu gostaria que você desse então 4 dicas, como se conectar, como o público, como aquelas pessoas que estão se aproximando, retornando às raízes, tentando recuperar a identidade roubada pela Inquisição, como se conectar com cada um destes períodos, destes períodos, né? Com cada uma destas festas. Muito bom. Primeiro, eu acho que todas elas estão conectadas, então o ponto seria realmente onde a gente pode bater a tecla certa em cada uma dessas datas. Rosh Hashanah, como eu falei, é um dia
da gente comemorar em família, é um dia da gente pedir bênçãos, a gente come maçã com mel, come ralá com mel, mas ao mesmo tempo a gente ouve o toque do shofar, que é uma espécie de despertador para quebrar as cascas, né, as clipotas, cascas que a rotina muitas vezes nos colocam e que minam a nossa sensibilidade para lembrar o que é mais importante na nossa vida. A gente tem contas a pagar, mas o dinheiro não é a coisa mais importante na nossa vida. A nossa vida vem primeiro, por exemplo. Então, se libertar dessas amarras, né? Em Rosh Hashanah, essa reflexão profunda, esse retorno à nossa essência. Yom Kippur, a gente corrigir o mal que a gente faz, e primeiramente o meu ponto em Yom Kippur é que a gente corrija em relação ao mal que a gente faz para os outros. Porque os nossos sábios dizem, Deus pode tudo. A única coisa que Deus não pode, mesmo sendo onipotente, é nos perdoar pelo mal que a gente faz uns aos outros. Então, assim como se uma criança faz mal para o irmão, não adianta ele pedir perdão para o pai ou para a mãe, eu falo, pede para o teu irmão. Assim também Deus espera que a gente se una mais nesses períodos, e assim a nossa techuvá é aceita de bom grado por Deus. Então, Yom Kippur, penso eu, não vamos na sinagoga ou na comunidade ou onde for para ficar olhando, porque a outra pessoa veio com essa roupa e tá bonito e tá feio, e tá com decote, não tá com decote, e tá conversando e não tá conversando, e tá fazendo, não tá errado, tá no celular. Não é isso que importa. Vamos focar realmente em refinar, em melhorar, fazer a nossa melhor reza. Em cantar, por exemplo, o mais bonito. Às vezes a gente, não estou falando porque eu sou Hazar, mas assim, às vezes a gente está ali no público, como cantando, juntando a nossa voz, e se a gente cantar mais bonito, a pessoa do lado vai se sentir convidada a cantar também, torna mais interessante, mais agradável. Então esse senso de união humana é muito forte, na minha opinião, em Yom Kippur, para que o nosso Pai Celestial nos perdoe. É importante que nós também sejamos capazes de nos perdoar uns aos outros, obviamente com responsabilidade, naquilo que merece o perdão diante de uma conscientização, diante de um arrependimento, diante de um retorno, né, à verdade, vamos colocar assim, para não dar margem para interpretações. E Sukkot, todo esse clima gostoso da alegria que eu falei, a transitoriedade representada nas cabanas que a gente habita durante a semana de Sukkot, o fato da gente juntar as 4 espécies para poder fazer a bênção para Deus e cumprir o mandamento da Torá, e as 4 espécies, cada uma com as suas características, representando 4 tipos de personalidades que a gente tem dentro do nosso povo, e o desafio da gente se juntar para poder merecer a bênção, também é uma reflexão importante. Então, é um momento onde a gente faz alegria, a gente convida as pessoas também para passarmos juntos, seja em comunidade, seja em casa, para quem tem oportunidade, como eu, de fazer uma sucá em casa. A gente tenta todas as noites ter gente, ter crianças, amigos das crianças, dos nossos amigos, e aproveitar até os estudos de Torá, que eu participo online, eu tento participar de dentro da sucá para poder estar imerso, né, em toda essa esfera, em todo esse ambiente de santidade que é inerente a essa sequência de datas tão importantes. E, por fim, vem Simchat Torá, a alegria da Torá, onde o símbolo maior que eu poderia colocar é as pessoas dançando com a Torá, mas é importante que a gente nunca se permita limitar a Torá apenas ao objeto, apenas aos rolos escritos em pergaminho, com aquela capa bonita de madeira para o sefaradim ou de pano para os ashkenazim. Não, é importante dançar com a Torá, mostrar nossa alegria em termos a Torá. Isso não tira uma vírgula, tem que dançar até cansar. Mas a gente precisa estudar ela também. A gente precisa fazer com gosto, terminar ela com gosto, recomeçar ela com gosto, ter o prazer. Não falar, de novo, vou assistir esse filme pela 20ª vez. Não. Isso não é um filme. Isso é uma música que eu amo tanto que eu não consigo parar de cantar. Isso soa como música nos nossos ouvidos, e que esse ensinamento realmente possa estar sempre nos nossos lábios. Assim a gente demonstra para Deus o quão gratos nós somos, quanto cuidado a gente tem para não terceirizar a Ele a responsabilidade pelas nossas falhas, e pelo contrário, sermos gratos por Ele nos dar a instrução que a Torá representa, e assim a gente conseguir desenvolver mais e mais essa intimidade com Ele, essa sensibilidade de nos conectarmos de verdade, de corpo e alma. Não é só pedir saúde nas nossas rezas, mas é o que a gente faz, por exemplo, para ter saúde, como a gente cuida da nossa saúde, do nosso corpo, do nosso equilíbrio,
e tudo aquilo que é inerente, assim também para o nosso sustento, assim também para a nossa paz em casa, para a nossa paz na comunidade e para a nossa paz no mundo também, a qual a gente não deve e não pode silenciar. Acho que é mais ou menos isso a mensagem, o resumo, e batendo um pouquinho em cada uma dessas datas e juntando todas elas que eu posso deixar. E peço a Deus que a gente consiga realmente atingir esses pontos e que eles toquem profundo na nossa essência e na essência de todos aqueles aí que puderem, para que essa luz venha, já que ano que vem, aqui no Brasil, é um ano tão decisivo e que a gente já está praticamente 2 anos em momentos tão decisivos em Israel e no mundo como judeus. É o momento de reconexão. Para quem está vindo, voltando, retornando às raízes, retornando às tradições dos seus antepassados, né? De 4 portugueses que vinham para o Brasil, 3 eram judeus, 3 recém-convertidos à força pela Inquisição. Hoje há esse despertar das almas judaicas e você que nos acompanha é uma destas almas que busca um caminho. E hoje apresentamos aí com o professor, com o Morê, com o Ravi, pela sabedoria, Sami, um pouquinho, né, deste caminho, desta jornada que seguirá, né, nesse mês de Tishrei, Shemuel. Muito obrigado, Sitman, pela mensagem, né, pelo ensino, pelo carinho com a comunidade emergente, né, brasileiros que retornam às suas origens, né, que desafiam, passam pelos bloqueios, de uma mudança cultural, de uma mudança religiosa, para aqueles que querem, obviamente, não há nenhum tipo de proselitismo, não há nenhum tipo de pressão. Isso é espontâneo. É aí que está o milagre, Shemuel. É espontâneo, não há nenhum tipo de evangelismo judaico, né? Isso está acontecendo, as pessoas estão procurando já resolvidas, né? Tá, mas você se descobriu judeu, judia? Sim, e o que você vai fazer com isso? Eu quero voltar. Tá, mas não é possível ter 2 crenças. Não, já está resolvido, né? E aí, a partir desse momento, as pessoas, né, passam a enfrentar toda uma mudança de mentalidade, de uma mudança de mentalidade cristã para uma mentalidade judaica, é uma transformação, de uma reintegração, né, que os ciclos do ano, do calendário hebraico, né, de cada uma dessas pessoas que se dá ao convívio, de se permitir conviver com uma comunidade em todos esses ciclos e principalmente desse período das grandes festas, né? Em que as pessoas têm que ensinar o dinheiro dela a falar em hebraico. Né? O Shemuel, para participar de todos os mandamentos que estão vinculados, né? Nessas grandes festas. Porque é o que desbloqueia o retorno. Adquirir o etrog, maçã com mel, vinho cachê, né? Uma refeição festiva. Então, todas essas características, ela é uma mudança cultural para quem o brasileiro que era crítico e de repente ele se encontra inserido nessas mudanças e nesses desafios. E aí, Sitman, essas palavras, esses ensinamentos, elas vêm de encontro, né, aos esforços dessas pessoas que enfrentam essa transmutação, né, de forma muito consciente, de forma muito espontânea, desse retorno ao judaísmo. Para quem quer retornar, né? Eu quero retornar às minhas raízes judaicas, eu quero me tornar um judeu, eu quero virar judeu, eu amo a Torá. Deixa o Sitman ali na tela agora. É o seguinte: o mês de Tishrei é a prova inicial, onde você vai dizer, primeiro, para você mesmo, porque sempre se tratou de nós, seres humanos, né? Nós sempre temos que começar provando a nós mesmos que somos capazes. E aí sim, a partir do momento que você respeita as suas próprias convicções, né? Os seus propósitos, aí você está preparado para realmente dizer que ama o verdadeiro Deus, né? Mas seja fiel a você mesmo. Então, é a oportunidade de você comprovar
que realmente você está pronto para retornar às suas raízes judaicas, retornar à prática. Por quê? Porque é o mês da prática, não apenas de acreditar que está lá, que está escrito, que foi entregue, que é bonito. Não. É o tempo de praticar o que Deus deixou para nós há 3.300 anos lá, né, nos códigos milenares que protegem o povo de Israel. Nós estamos vendo assim, né, nos últimos estudos de Torá, né, a Parashá Re'ê, ela entrega, né, 2 caminhos, bênção e maldição. E a bênção, se obedecerdes os mandamentos do vosso Deus, que hoje vos ordeno, e maldições se não obedecerdes. Mas isso está ligado diretamente à prosperidade, né? Como saber se você vai prosperar ou não? Obedecendo e de uma forma simples, né? Praticando. E para quem é Benanus, né? Os Benanusim, para nós, para vocês, para mim, não existe uma outra forma de ser um judeu, a não ser praticando. Para quem vem de um lar judaico, ele é filho de uma mãe judia. Pronto, né? Agora, para nós, a gente consegue chegar lá através da prática. Não é só achando Israel bonito, dizendo que Israel tem que ser defendido, mas realmente, vivendo ali a prática e colocando a Torá em primeiro, Deus, né? E a Torá em primeiro lugar ali nas nossas observações, né? Saiu do momento de só achar bonito, de querer retornar, mas como que eu retorno? Praticando o judaísmo. Não tem milagre, não há como fazer um outro milagre. Brit milagre. Exatamente. Construir uma sinagoga, exatamente. Fazer o mikve, fazer jejum com muitas rezas no 25 horas de Yom Kippur, né? Construir açúcar. Não é através de ordenação, né? Eu ordeno, você é um judeu. Não, agora é o momento, é a hora do vamos ver, Sitima. Sim. Eu gostaria de dizer até uma hashtag que eu repetia muito anos atrás e que eu continuo acreditando. Somos todos Bnei Anosim, né? Todo judeu é um Ben Anos. Aqueles que conseguiram permanecer conectados tiveram talvez essa felicidade, por um lado. E penso que aqueles que foram arrancados para fora e estão voltando têm uma felicidade, não comparando, mas talvez ainda até maior, de estar voltando num momento tão delicado. Eu tenho muita honra e gratidão a Deus de fazer parte, de alguma forma, dessa causa, de me conectar, de entender que ela é nossa, como povo judeu único, está se reunificando, que é o que a gente pede nas nossas tefilot. E 2 meses atrás eu fui convidado para participar de um Shabbaton com representantes das comunidades judaicas emergentes do Maranhão. E foi muito interessante que, além de ter sido um Shabbaton maravilhoso, como alguns eventos semelhantes que eu já tive a oportunidade de participar em outros estados, na volta eu acabei encontrando 2 famílias que eu conheço, do Beit Chabad aqui de São Paulo, onde eu frequento, no bairro onde eu moro, na fila do avião, que estavam vindo de Lençóis Maranhenses, que não se conhecem entre si, curiosamente, e quando contei o que eu estava fazendo lá em São Luís e tal, e sobre o Shabbaton e representantes das comunidades emergentes, eles ficaram sem palavras, assim, o olho brilhava, uma emoção tão grande. E são pessoas que, assim, não são muito praticantes, não são tão conectadas, gostam, têm a tradição, mas é daquele perfil judeu que diz, sou judeu, mas não sou religioso, o que é algo que a gente também precisa poder analisar, e enfim, sobre o quanto essa frase é verdadeira. Mas todo mundo tem a sua tradição. E eles ficaram tão emocionados, falaram, puxa, no momento em que existe tanta propaganda contra nós, tem pessoas que a gente não está aceitando, não está recebendo como deveria, e que estão resgatando sua identidade, que é a nossa ao mesmo tempo. Isso é tão bonito. Como eu gostaria de ser parte, de ver isso. E isso me inspirou até a pensar em alguns eventos, não sei se eu posso chamar isso de turismo, mas de fechar grupos
para fazer eventos como esse, Shabbaton, reunião de comunidades, de famílias, de representantes, para que a gente aumente a nossa interação como povo. Acho que isso é fundamental. Sinto que isso está acontecendo aos poucos, e quanto mais a gente puder dar visão e dimensão do que está acontecendo a todas as pessoas, acho que essa ainda é uma pauta também que ajuda pessoas que estão mais afastadas da tradição se reconectarem, porque é um fenômeno bíblico inegável que está acontecendo, um fenômeno de proporções bíblicas. E é no Brasil, né? E também somos privilegiados de estar presenciando isso. E é no Brasil, como muito bem você falou, eu queria ter puxado essa ideia antes, e por isso não me surpreende justamente no Brasil a nossa comunidade, na minha opinião, com toda a humildade, quem sou eu, mas ser imatura com relação ao que nos manda a Allahá, em relação a receber quem está voltando de alguma forma, independente dos mecanismos. Mas a boa vontade, a empatia é a nossa obrigação, e se não me engano tem escritos do Rambam sobre isso, depois a gente pode procurar direitinho. E de repente aqui no Brasil a comunidade das mais fechadas do mundo, de repente no Brasil o presidente agora resolve sair do armário e se mostrar um grande antissemita, apesar que a gente já sabia isso desde as outras gestões dele, onde ele trouxe o cara do Irã que negava o Holocausto. Para quem está antenado e não se permite ser manipulado pela mídia e pelas distorções que a ideologia tenta colocar, está muito claro, e estava muito claro que isso ia acontecer. Ninguém precisava nem gostar do outro candidato para, como judeu, ter certeza que ele era a única opção que a gente tinha o dever de escolher. E, lamentavelmente, nós que defendemos isso, e estendo a vocês, apanhamos muito, né? Fomos muito criticados naquele momento. E agora a gente tem a oportunidade de ver essas pessoas, muitas vezes sem graça, e a gente pede a Deus que elas façam tchuvá, que elas possam se conscientizar do mal que fizeram. A gente não quer... Eu sempre falava, eu espero não estar certo, mas eu tenho certeza, infelizmente. E a gente estava certo sobre todos os pontos, inclusive, que vocês mencionaram durante essa conversa tão rica, tão especial que a gente teve hoje. Eu queria mais uma vez agradecer o convite que vocês me fizeram. Espero poder repetir muitas vezes, seja aqui, seja lá na Conexão Judaica, seja na TV Judaica, onde nós todos somos colaboradores, né, dessa iniciativa tão especial, que também tem o objetivo de promover o judaísmo da melhor forma, da forma mais edificante. E, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a Hashem também, que a gente possa sempre seguir nos melhores caminhos e que tenhamos um Shana Tová, um Metuká, um ano bom e doce, e uma Ktivá Vechatimá Tová, sejamos escritos e selados no bom livro, no livro da boa vida, nós e toda a humanidade, todas as pessoas que são de bem e aquelas que puderem fazer tchuvá. Amém, amém, amém. Shana Tová, Metuká, Sidman. Muito obrigado pela participação. Essa é a primeira de muitas, né, da interação que teremos aí da sua participação, sem dúvida. Muito bem, a você que esteve até aqui com a gente, se inscreve aí no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações e siga lá. Qual que é o teu perfil, Sami, lá no Instagram? No Insta, @Sami, S de sapato, AMI, C de casa Y, T de tatu, M de Maria, A de avião e N de navio. Sami Sitman. E no Sami YouTube Sitman. é Hazan Sami, mas o foco está mais mesmo no Instagram e no Facebook. Quem quiser procurar, estamos aí, somando forças. Então tá bom, sigam lá, pessoal, @Shimon Comunica, Shimon Oliveira no Instagram, Shemuel Zakai. Sigam, acompanhem e fiquem atentos. Nós voltaremos aqui na próxima semana com mais um episódio desse painel falando sobre as festas judaicas que já chegaram, já estão aí. Shana Tová, até a próxima.